Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Esperar um pouquinho a galera chegar. Deixa eu. Como vocês estão? Vou pegar as meninas. Olá galera, tudo bem? Oiê! E aí? Tudo bem? Tudo bem? Tudo. Cadê eu? Cadê eu? Conse- Cadê eu? Consegui. Conseguiu, deu tempo, viu? Bom Deu que dá tempo tempo. de tudo, viu só? E aí, Quanto como vocês estão? tempo! Quanto tempo, né? E aí, Michele, como está? E aí, tudo bem? Tudo bem, Será que eu tranquilo? vou precisar usar um fone? Como é que tá meu áudio aí? Tô ouvindo bem. Tá Perfeito, bem? perfeito. Eu encaixo um fonezinho de ouvido. Beleza. Estão no estúdio? Estou no estúdio. Sim. Eu tô Já no meu 3 anos. escritório aqui agora. Seu Dá licença. escritório, aquele escritório, aquele É, escritório, aqui na verdade, aqui também é meu escritório. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Eu fico fechadinha aqui, é meu escritório. legal, Lá é o estúdio. legal, É, grande. Escritório da Bubi ainda tem Red Bull, Gatorade, essas coisas aí. o escritório. Não espalha! Não espalha! Não espalha, é verdade, é verdade. Foi mal. O É porque escritório eu ainda posso... não é um projeto, Mi. Ainda tá como depósito, quartinho da bagunça e tal, mas aqui, ó, ninguém vê. É isso aí. Ninguém precisa saber o que tá no lateral. Foi isso na internet. E aí? Ai. Natanael não vai participar, Natanael está doente. Ah, é? Eita. É, sabe que Natanael é um cara que não para nunca. Sei. Então, só quando ele fica doente é que ele para. Então, ele parou. O corpo manda parar. A gente sabe Exatamente. como é. O corpo manda parar, então agora ele parou. Mas estamos aí. E eu ia perguntar, 3 anos depois, esse estúdio já existia para vocês? Quando a gente conversou lá atrás, há 3 anos atrás, esse estúdio já Foi existia? 3 anos? 2 anos e meio. É Não, um quase, pouco mais, quase 3, né? Porque foi junho. quase 3, foi junho de 2020. Nossa senhora, tempo voa. Eu não tinha esse estúdio, né? Obviamente, eu nem imaginar, e nem ia imaginar que eu ia estar aqui onde eu tô, mas, Olha, mas o e Michelle, Davi já, firme e forte. tava, Sim, né? sim. Eu já estava aqui. Eu já tenho estúdio há 13 anos. Mas aqui nesse espaço, 7. Mas ele Nossa, o mudou? tempo passa demais. De 3 anos para cá, ele mudou? Mudou muito. Muito mais equipamentos, equipamentos completos agora, estúdio completo. Mudou muito. Mudou perfil de aluno, mudou o meu perfil. Exatamente. É isso aí. E da Burb surgiu um estúdio novo. É, Né, do Burb? Surgiu zero, um né? estúdio Do novo. zero. Total. Tá um pouco atrasada a Como? minha voz, o meu Não, retorno. Ah, Não, porque eu recebi não, uma ligação, parecia que tava, não, não. tava mais lento. Tá. Do zero. Subi o estúdio do zero. Literalmente do chão, Construí. né? Literalmente do chão. ah, É. essa parte eu não sei. Eu achei que já estava construída as paredes. Não, não, mulher. Construí a casa. Entendi, entendi. Nem Que passava, massa. nem Foi passava um. isso pela cabeça há 3 anos atrás, né? Não, nem pensar. Nem pensar. A gente estava no início da pandemia, né? A pandemia tinha começado em março. Isso. A gente fez aquela live Eu lá em tava junho, trazendo na memória essa nossa live. estamos trazendo esse tempo atrás. Uhum. Sim, eu estava no escritório, no quartinho da minha casa aquela vez. E o trabalho já estava trabalhando online, Michele, à Eu estava distância? trabalhando online já, Eu não presencial muito consigo pouco, lembrar. Não e consegue eu lembrar. estava trabalhando com as portas fechadas. Tá? No É. sul a região era diferente. Dá para Eu você estava saber. trabalhando com as portas fechadas, porque eu sou profissional de educação física, né?
Então, o profissional ainda não estava reconhecido como área da saúde e ele também, nós não podíamos atuar em nenhuma hipótese. E já a clínica de fisioterapia podia, né? Não precisou fechar a clínica de fisioterapia, mas eu precisei fechar. Então, eu trabalhei de portas fechadas. Todo aquele período até E retomar. por incrível que pareça, não eram os mais jovens que me pediam, eram os mais velhos que me pediam. Uhum. Os meus clientes mais idosos que pediam, eu não posso ficar parada, tô com dor e eu preciso de atividade física. E aí eu trabalhei. Tu ficou parado, Fê? Eu fiquei parado, eu fechei, se não me engano, dia 17 de março. Foi depois do Classical Rio. E ficamos, Eu exatamente. fechei dia 18. Depois do Classical Rio. Foi uma terça-feira. Tanto que eu tinha voltado dos Estados Unidos, eu estava lá em Seattle, eu tinha voltado dos Estados Unidos para o Classical Rio. E lá fechou primeiro. O Classical Rio foi numa sexta-feira, né? Eu cheguei no Brasil na quarta. E na sexta, quando eu estava aí, recebi uma ligação dizendo que lá tinha fechado tudo. Quase que eu fico preso, eu ia ficar preso lá. Eu não ia voltar. É verdade. Ia ficar preso bem também, né? Ia ficar bem. Bem, não, ia ficar trancado em casa. Fechou tudo, imagina ficar lá meses trancado em casa. Mas ia dar certo lá um reformer dentro de casa. Nossa, que loucura que a gente passou, né, gente? Que loucura. Aí viemos pro Classical Rio. O Classical Rio já foi o Classical Rio foi o último evento. Foi. Fechar tudo. Aí na segunda-feira fecharam as escolas. Eu tava lá, eu tava no Rio e eu ia ficar uma semana a mais na casa de uma amiga minha e começou um vucu-vucu e não, porque vem pra casa, porque vão fechar os aeroportos e não sei o que, não sei o que. E eu lembro que eu fiz graça ainda quando eu tava indo no voo, tinha uma galera de máscara e eu lembro que eu fiz um story, tipo assim, sem máscara. Aí teve gente que falou, porque não sei o que, Deu, tá bom, gente, então é sério, calma. E foi sério. E foi muito sério. Foi muito sério. Que loucura. O engraçado é que a gente estava lá no Clássico Rio, todo mundo fazendo match, deitado no tapete, uma sala cheia sem marcha, todo mundo se despedindo. Exatamente. E no dia seguinte fecha tudo. Exatamente. Que doideira. Mas, e o trabalho daquele período para hoje? Como é que foi o trabalho? Como é que o trabalho mudou? Muita coisa aconteceu. Vou ter que dar uma respirada aqui. Como era o trabalho antes e como o trabalho ficou? Vai lá, Bubu. Porque, gente, como eu fiz uma grande mudança na minha vida, né? Eu tive que começar literalmente do zero no presencial, né? Que bom que teve esse lado para a gente deixar o online mais estruturado, entrar de vez. Eu sempre estive no online, vocês sabem, mas eu não trabalhava de fato, não dava aula, não fazia aula. Era meio preconceituosa, assim, com o formato online, porque a gente vem com aquela ideia do hands-on. Claro que o presencial jamais vai ser substituído, porque não tem o ganho que se tem no presencial e do online. Para mim é imensurável. Mas o online dá super certo. Provou para todo mundo, por A mais B, que dá super certo. E não só eu, como todos os professores. Eu lembro que era uma... Eu ia falar um nome. Eu sei. Eram, sei lá, milhares de lives e vários professores que a gente nunca imaginou no online hoje estão no online. Então, o nosso trabalho ficou muito mais estruturado, né? A gente também precisou buscar novas formas de chegar. Travou? Deixa eu travar mais um pouquinho. De chegar nos alunos, né? Porque eu viajava muito, então não tive mais como viajar, então os professores começaram a me procurar. E assim foi, né? Hoje meu trabalho está 80% no online. Sim. Ainda mais por essa mudança toda, né? Quem sabe que eu tô em Brasília, eu recebo mensagens ainda da galera do Sul. Quero marcar aula do 054.
ligando, no código do Rio Grande do Sul. Então, quem sabe que eu estou aqui, professor, por qual forma? Online. Então você já estava no online, a mudança não foi brusca para você. Você já estava trabalhando online praticamente. Tu diz, entrou a pandemia, você continuou trabalhando online do jeito que estava. Continuei, mas eu tive que intensificar, né? E mudar os meus preconceitos contra o online, porque eu era presencial na minha casa. A princípio era questão de necessidade, depois se tornou. Isso. Eu não monetizava, né? Querendo. Trabalhava com online, mas não. Mas era um trabalho. Exato. Era uma semente. Nesse sentido, sim. Eu já sempre fui do presencial, né? Eu tava nada quase no online. E aí, depois, quando deu a pandemia, daí eu tive os insights, assim, de transformar todo o meu curso de imersão em Pilates no online. Então, eu comecei já fazendo todo o projeto do match. Aí, dentro da imersão do match, as meninas mesmo me pediram para fazer de outros equipamentos. Daí, eu entrei para o Reformer, para o Cadillac, para a Vunda. E aí, isso tudo eu fui botando no online. E eu fui sem medo. Nossa, eu fui sem medo mesmo. Eu entrei com confiança do online, porque como eu já estava muito nos comandos e muito tempo dando aula no presencial, que eu já nem tocava mais tanto no aluno, acaba que eu já estava mais segura, assim, do comando. Então, claro, a gente passa os perrengues iniciais, a gente... internet que às vezes não funciona, que trava, então a gente sabe. Microfone, que é um saco, aí tu se distancia, daí as pessoas não escutam. Então aí tu tem que investir, né? Vai, busca investimento e faz. Mas, assim, o que tudo isso me trouxe de aprendizado? Que, primeira coisa, quando a gente tem coragem, a gente vai. E segundo, que a gente já sabe. Então, só a gente sabe o que a gente sabe. E quando a gente vai transmitir isso, se a gente tem uma abertura do lado de lá, a coisa flui. Se não tem abertura, não flui. Então, muitas coisas assim, a questão do online me abriu muito a situação de crescimento pessoal. Não só crescimento pro lado de lá, sabe? É um crescimento pessoal mesmo que o online me deu. A história de tu estar mais autêntica, de tu tá descabelada e sem maquiagem nenhuma e entrar no ao vivo e entrar no online. Isso é uma coisa que desconstruiu muito, sabe? A autenticidade aqui na telinha, muita coisa, assim. Então, como tu tem que mostrar o que tu é aqui. Nessa redezinha aqui, nesse telefoninho de centímetros, entende? Então, atrás de uma tela, tu tem que ser tu. Não tem que ser outra pessoa ou inventar qualquer personagem. Tu contigo mesmo e é ali que a galera vai se afinizar. Não é um agradar o outro, né? É sim tu ser quem tu é. E isso eu aprendi muito nesses 3 últimos anos. E o presencial voltou com força, né? Agora voltou com força. No meio disso tudo teve a formação, a Bubi também teve uma formação. Isso, eu ia chegar lá agora. Então, dentro disso eu mudei assim, e dentro disso também eu tive que lidar com a maternidade também, né? Porque 3 anos, o Giorgio fez 4 anos agora em dezembro. Tá muito Ele era muito pequeno. Ele tá uma gostosura, você não tem noção. Então, foi uma virada de chave muito grande de 1 ano para 2. Porque eu estava saindo de casa quando eu tive que voltar para casa. Então, eu estava 1 ano dele, eu estava largando ele na escola, deu 20 dias, fechou as portas e eu voltei para dentro de casa. Então, a pandemia me reestruturou de uma outra forma, me colocou numa expectativa diferente, mexeu com o meu emocional, porque eu já estava pronta para sair, depois tive que voltar. Então, isso foi muito sério para mim, sabe? E quando eu voltei, nossa, daí eu voltei com todo o gás. E aí eu voltei já
dentro de uma formação muito séria, dentro de uma viagem para São Paulo, deixando o nenê pequeno, e reestruturando toda a família. Então, foi uma mudança, assim, foram mudanças muito drásticas, foram coisas muito Uma seguida da outra, né? uma seguida da outra, uma seguida da outra. E quando eu me deparo, pronto, acabou, agora é tu contigo mesma. E é outro papo, sabe? É uma segurança diferente, é uma confiança diferente. É uma calmia que eu não estava acostumada. Uhum. Eu estava muito na tarefa, faz. Agora não, eu tô outra vibe, uma coisa por vez, calma, isso vai dar certo ali na frente. Agora pode ser que esteja conturbado, mas ali na frente vai dar. Então eu tô outra pessoa. Que bom. Outra pessoa. Que bom. Sabedoria. Sabedoria. Engraçado que foi uma mudança grande em pouco tempo. Pouquíssimo tempo. Num período extremamente diferente, em tempos diferentes, né? No meio da pandemia. Imagina, será que se de repente não tivesse uma pandemia, essa mudança ia acontecer dessa forma, do jeito que foi? A gente nem sabe. Talvez não teria sido assim. Talvez não teria, talvez teria sido mais longo. Talvez demoraria um pouco mais. Talvez não teria nem acontecido. Talvez não tem, isso aí não tem como saber, né? Talvez a gente teria continuado do mesmo jeito que estava, fazendo as mesmas coisas. E como é que a coisa transforma? Para quem, sei lá, como se diz, para quem está aí, para quem acredita, para quem mete a cara, está disposto, as coisas acontecem para todo mundo. Acontece. Não foi no melhor momento, mas teve que acontecer. Se a gente ficar esperando o melhor momento, nunca acontece. Nada acontece. Não chega, né? O melhor momento não chega. O melhor momento nunca chega. E aí teve a formação para vocês também, Bubi. Como é que foi também? Você teve. Ainda estava rolando uma pandemia e todo mundo estudando. Tava rolando pandemia, todo mundo estudando, exatamente. Começou também ali no auge. Setembro foi. Opa! Foi setembro também. Aí, né, por conta desse motivo, a formação ficou mais extensa, né? O que não foi de todo mal, porque a gente usou o online justamente para se encontrar, né? E estudar. A Erika entrava lá nos Estados Unidos e fazia encontros. Ela já usa esse formato, né? Ela também tem uma plataforma, então ela já tá bem forte nesse formato, bem híbrido, assim. E o segundo módulo, eu acho, teve a terceira ou a segunda pico do Covid, e estava também perigando fechar. Agora eu não vou lembrar, a segunda ou a terceira onda, agora eu não vou lembrar. Mas foi desse jeito, né, também, se colocando em risco, viajando. Também o emocional fortemente. Aqui, ó. Marcelinho. Já tinha... Entrou fã. Entrou fã aí. O emocional pegou, hein? Tu sabe que eu tive... O primeiro módulo foi em fevereiro de 2020. Então, a gente tava lá, São Paulo, galera... Fevereiro de 2020. Isso, foi antes da pandemia. Isso. Foi o primeiro módulo. Então, foi uma maravilha, assim, todo mundo feliz da vida, passou. Aí, quando fechou tudo ali em março, aí ficou nosso segundo módulo seria junho. E aí entrou a grande dúvida, né? Faz, não faz, aí não vai. E aí ficou a dúvida do próprio Fernando se ia fazer online ou não o módulo, ou se ia esperar a onda passar. E aí, por várias reuniões que a gente fez, assim, entre nós, grupo mesmo, decidiu-se que então faríamos o módulo online. E foi muito especial. Porque assim, o online, ele te permite uma coisa muito importante. Enquanto eu estou falando, vocês dois estão prestando atenção. Se vocês falam junto, ninguém se entende. Então, o online tem isso. Então, ficou muito focado, ficou muito assertivo, palavras pontuais, o que precisa, o que não precisa. Então, o online permite isso. Então, o módulo do MET foi
especial, especial mesmo. Foi o que mais, assim, impactou em questão de trabalho mesmo, de empenho, e principalmente as pessoas que ele convidou que foram possíveis no online convidar. Então, a gente teve participações muito legais dentro do módulo do match, porque o online permitiu. Se a gente estivesse ali presencialmente, talvez não seria tão possível fazer tudo isso, né? Então, foi muito legal. Então, é tudo muito inédito, assim, a formação que eu escolhi ali com ele, foi tudo muito inédito. O formato dele, como ele construiu os módulos, como ele construiu todo o processo, é tudo muito inédito. Então, é uma coisa que eu já trabalhava aqui, por isso que eu escolhi esse tipo de formação. Eu já trabalhava assim, a Bubi fez algumas aulas comigo, ela sabe que eu já trabalhava assim. Eu nunca dividi básico, intermediário e avançado, então foi uma coisa que eu me afinizei, né? E como ele construiu o trabalho dele é como eu me afinizo. Então foi uma coisa, tudo foi se encaixando. E eu lembro que a gente estava muito ansioso no primeiro módulo, depois no segundo já deu uma baixada, no terceiro uma baixada, no quarto módulo todo mundo já tinha se transformado. Já tinha caído a ficha de que, calma, as peças se encaixam, as coisas se encaixam. Então, enfim, assim, foi um aprendizado muito intenso com essa formação. Veio a calhar aquilo que eu acredito, com o trabalho que é feito lá. Então, só crescimento. Só crescimento. Coisa boa, né, Mi? Muito especial, assim, sabe? E depois várias coisas que aconteceram pós-formação, né? Sim. Os convites, o trabalho que eu desempenhando com o próprio Fernando. Então, várias coisas foram evoluindo. A minha possibilidade de ter assumido com ele ser professora de uma formação com ele, com as meninas lá de Israel. Então, é um aprendizado assim, muito grande para mim. É reconhecimento, mas é muito mais aprendizado para mim do que propriamente eu repassar isso, sabe? Certeza. É muito gratificante ser reconhecida dessa forma e ele sabe disso. Agora eu vou me encontrar com ele sexta-feira, que eu estou indo para São Paulo, então vai ser especialzíssimo demais, assim, todo esse processo de reencontro. Então, essas possibilidades todas que uma formação te dá e o caminho que tu vai, é o que tu está construindo, né? Então, eu estou bem contente com tudo que está acontecendo. Isso, exatamente. E, para você ver, uma mudança que surgiu lá atrás, naquele período complicado. Eita. Muito! Mudança dentro do período complicado. Exatamente. E Tá aí, travando aqui um pouco para mim? Só para mim? Voltou? Voltou, mas tá dando umas travadinhas. Deve ser aqui comigo, então. Sai dessa sala, vai pro ar livre. Você tem um ar livre maravilhoso, cara. O Marcelo tá lá nos escritório dele. Tá lá fora, lá com os alunos. E aí tu levantou o estúdio do zero, literalmente do chão. Levantei, tive que fazer aula na garagem. Aí que a gente começou a ter aula. E como é que tá? E aí, como é que tá agora? A gente tá ainda se restabelecendo, né? Porque agora a gente tá em obras na nossa casa, né? Primeiro a gente estruturou o estúdio, casamos bonitinho, como manda todo figurino. Casou, pra você. Casei. 3 anos, casou. Até casei, casar é massa demais, adorei. E agora a gente tá cuidando da casa. Não, peraí, vamos dar uma pausa aí. A festa é legal. A festa é legal. Amiga, tô gostando por enquanto, tá massa. Não, mas eu só tô mexendo contigo. O casamento é maravilhoso e eu recomendo para que todo mundo case. Ai, que bom. Viu? Que bom. Obrigada. Que bom, obrigado pelo incentivo. Agora já foi. Isso, agora já assinou o contrato, já. E tá massa, assim, confesso que os primeiros momentos, assim, foram bem desafiadores, né, porque a gente vem na emoção, né, vem seguindo o coração, beleza, tava tudo já correndo para que alguma mudança acontecesse na minha vida, porque os alunos presenciais,
já tinha um... Assim, eu perdi muitos clientes na pandemia, né? Muitos alunos no Eu também. presencial, muitos. E aí o online estava já vindo. Aconteceu que eu ia ter que sair do estúdio que eu tava, lá em Farroupilha, porque acabou que meu pai também separou na pandemia. E a sala onde eu tava era deles, né? Então já tava tudo rolando. E aí eu fiquei na dúvida se eu ia investir num outro estúdio, numa outra sala. E aí eu ia literalmente ter que investir, porque eu tava sem a verba entrando no presencial, só tava com online. Não só com online, mas o mais forte era o online. Aí encontrei o Marcelo, a gente começou a viajar e se encontrar. Ele vinha, ele ia para o sul, eu vinha para cá. E aí a gente pensou assim, vamos ficar quanto tempo namorando à distância? Pra quê? Se a gente quer ficar junto, né? E aí eu meti o pé. Meti o pé assim. Ainda bem que tu foi. Exatamente. Ainda bem que tu foi, não merecei. Não Olha tinha que como. Ele já tá todo estruturado aqui, eu enfim. já tinha toda a estrutura aí. Mas foi bem desafiador, assim, sabe? Agora que eu posso dizer que eu tô com a cabeça no lugar, literalmente, assim. Porque eu me baguncei. Me bagunçou completamente. O estúdio está funcionando desde quando? Aí, Ruby. Desde março, digamos assim. E como é que está? Fe- Como é que está sendo essa construção interna Tá agora, né? massa, Você tá fez toda a legal, tá casa, tudo legal. pronto. Isso. Agora, a construção interna de alunos, movimento, como é que está rolando? Agora eu tô tendo que ter paciência e trabalhar para divulgar o estúdio, né? Divulgar o espaço físico para trazer os alunos presenciais para cá. Porque, como eu disse antes, a maioria das pessoas que sabe que eu estou em Brasília são professores. Então, tem muitos professores que estão aqui comigo. Pretendo tornar isso aqui um centro de capacitação, ainda não, sobre formação, não sei ainda, mas os cursos, os workshops, os seminários, professores convidados, essa é a ideia, né? Que aqui em Brasília só temos eu e a Monique, a princípio, que eu saiba, que eu conheço, né? A Monique. Meu Deus, que se o nome dela. Amorim. De, Era que eu de Me clássico, né? deu isso, de clássico. Temos outros profissionais, né, que trabalham com clássico, mas acredito que de formação, assim, de capacitação, que vise, né, isso, porque o meu trabalho tá baseado nisso hoje, né? Aulas online só com professores. E viajo para dar curso. E eu gosto disso, né? Eu gosto de trabalhar com professor. Então, essa é a ideia, né? Mas o que faz girar o estúdio, a gente bem sabe que são os clientes regulares, né? Os Sim, alunos precisa, regulares, que é também de onde precisa. vem a nossa prática, a nossa experiência, a nossa evolução. Exatamente. É onde você vai continuar mantendo É, você vai mas ter outro público. É um outro público diferente dos professores. Eu acho, por mim, você precisa desse público também. Para você exato. não esquecer muita coisa, sabe? Você É, manter ali bem do básico, bem do rasteiro, manter esse público ali contigo. Eu acho que é fundamental você ainda dar aula para. Mesmo que você já trabalha com é. professores, você atender alunos regulares, eu acho bem legal. Com Você certeza, precisa eu ter tenho alunos essa regulares, percepção também. alunos, alunos Até do dia para a dia. embasar o que tu tá ensinando, né? Para não ficar algo É, muito subjetivo também, né? pegar aquela galera do zero é legal, É. faz parte. Eu sei que Então chega um nível da sua vida, de repente você não quer mais, mas é, eu acho importante. Da, da, tô da, da, tendo da paciência, professora assim, que eu venho, é, pode eu falar. tenho paciência. Não, sim, da É, professora que eu vejo, que eu vejo, ela continua dando aula depois de 50 aulas, 50 anos formando professores, continua dando aula para o é, velhinho que chega lá de bengalinha, continua é, dando aula para a pessoa acima do peso, continua, tá? Continua. é. Então, eu acho isso muito Ah, importante. mas tô tendo paciência, né, de aguardar esse processo todo acontecer, assim, porque a gente ter paciência, ter pressa, que as coisas aconteçam para ontem, a gente só se machuca, né? Exato. E, Então, e tá fazendo um ano agora só
que o estúdio tá aberto de fato, então tá tudo certo. Muito novo, muito novo, realmente. E para frente é um segundo filho agora, Michele? Não. Não. Ui, ainda bem que essa pergunta é para Michelle. Não, Na verdade, eu sei a eu só resposta. estou esperando a brecha para dizer se essa reforma da casa vai ter um quarto extra. Essa pergunta já passou para você. Já tá aí, ó, do outro lado. Eu sei qual é. Não, é aquela velha história, né? Ah, vai ter filho? Vou. Ah, vai ter o segundo agora? Não. Juntou quando que vai casar, casou quando que vai ter filho. Isso. Mas assim, eu tô bem de boa, o George me atende na maternidade e eu espero que eu atenda ele como mãe. Estamos bem com um filho só, uma cachorra e tá tudo ótimo. É isso aí. O trabalho já ocupa muito tempo, né? O trabalho já é um filho. Muito, muito tempo, muito tempo. Tu sabe que assim, eu ouvindo vocês falar de o meu chão também agora está sendo dar aula para professores, né? Mas eu acho que o atendimento de pessoas, PF, né? Pessoa física, eu acho que é muito importante. Porque sem esse chão, sem essa trazer de. Na verdade, os alunos regulares nos trazem a nossa realidade. Eles nos trazem perto da nossa realidade. Porque o método Pilates, por se a gente for ver assim, toda a estrutura do sistema, ele distancia um pouquinho do que a gente vê na realidade. E o aluno te puxa de volta, só um pouquinho, ele te puxa para te pensar, ele te puxa para dizer, tá, quais são as demandas que realmente as pessoas estão tendo agora. Então, ele te deixa muito pé no chão, sem tu querer te pendurar, sem tu querer tu te aventurar tanto. Então, o aluno te puxa de volta. Eu acho que isso é muito importante. Por mais que a gente queira estar lá no avançado, a gente precisa voltar. E eu, mais do que nunca, tive que experimentar isso muitas vezes na minha vida, né? Ao longo desse meu processo todo de gestação, depois uma cirurgia. Então, eu tive que ir e voltar muitas vezes no método. Eu não fui crescente no método. Eu fui, parei, voltei. Fui, mas não, parei, voltei. Então, é muito sério isso. Eu retornei à vida muitas vezes. Então, quando a gente se dá conta disso, a gente volta a ser aluno, precisa de professor para te orientar, precisa de professor para te olhar de fora. Então, eu acho que é muito importante a gente manter um estúdio aberto como carteira como case de sucesso. Porque é eles que vão nos dar as diretrizes de como a gente deve avançar. Até para ti, Fernando, que dá a formação, para a Bubi, que dá os workshops, para mim, que dá os workshops. Eu acho que é muito importante a gente manter, porque é assim que a gente vai ter uma base de como orientar os professores que estão na nossa mão. Exato, eu penso isso também. Como que vai ser se não tem essa base, né? Fica muito... Fica ideal, o exercício tá lá no ideal, ali, ó. O ideal do ramo é 5 centímetros do chão e bomba, bomba, bomba e vai. Tá, mas e o pescoço da galera tá bem? A lombar dela tá bem? Os glúteos, ela tá acionando? Como é que tá como é que tá? Sabe? Tem tudo isso. Como tá a respiração? Quando você traz esses professores novos para esse ambiente, é legal. Eles têm essa visão de que como a coisa funciona. Né? Isso. No mundo real, a coisa funciona assim, é isso aí. Né? Quando eu comecei quando eu fiz no Rafa, lá no Rafael, lá em São Paulo, no Peruíbe, era a mesma coisa. Quando eu chegava lá, eram os aluninhos regulares, ele virava para mim, aquele aluninho ali vai fazer aula contigo hoje, vai lá, teu aluno. Aí vinha um senhorzinho com artrose desse tamanho, joelho aí, contigo. Faz aí. Como é que eu faço? Dá aula para ele aí. O que eu dou para essa pessoa? Exatamente. Vai lá buscar seu aluno na recepção, se apresenta, qual é o seu nome, tal, você vai fazer aula comigo, vamos lá, deita ali, Cadillac, vai, começa. Isso que me deu muita base, né? Sabe, Fê,
te ouvindo falar assim, é muito importante que a gente fale para quem está aqui nessa live, quem vai ver depois, que tem muita galera assim que transita do contemporâneo para o clássico, né? E todo mundo acha que tu sai do contemporâneo que tem uma vasta possibilidade de criações e tudo mais, e entra para o clássico e acha que é tudo assim. Tá aqui dentro. Na verdade, o que eu vejo assim, eu nunca trabalhei com contemporâneo, a Bubi vai conseguir falar melhor disso do que eu, mas o que acontece? Quando a gente está dentro de um sistema, existem as variáveis dentro do sistema. Então, existe a artrose, existe a patologia, existe a demanda desse aluno. E as pessoas que estão transitando, às vezes, acham que isso não existe dentro do clássico. Que só existe atleta dentro do clássico. E não é verdade. São as mesmas pessoas que procuram por Pilates. O que vai mudar? É a cabeça do instrutor de como orientar como girar dentro do sistema. Então, a paciência é tu dar confiança para aquele aluno se mexer. Não ficar atrás do medo. Estender a mão, mas não levar ele pela mão. Então, é muito importante, assim, que isso que eu vejo, assim, o mais preto no branco é isso que eu vejo. As pessoas acham que a gente tem uma fórmula pronta. E não existe essa fórmula pronta. Existe um pensar dentro daquele mecanismo que está ali na tua frente, daquele corpo, daquele organismo, de como ele vai reagir. É uma troca. Enquanto ele está fazendo, tu já está pensando como que aquele corpo vai se comportar, aquele movimento dentro dele, como que eu vou atuar nos próximos passos, nas próximas aulas. Então, não existe caderninho. Eu acho fantástico, principalmente porque a gente tem um caminho a seguir. E a partir disso que a Mi colocou, a gente já consegue saber, beleza, tá acontecendo isso, eu tô observando isso no meu aluno. Eu já sei para onde eu tenho que ir. E nas próximas aulas, qual é o caminho que eu vou seguir. Né? E é fato que a resposta vai aparecer, vai acontecer, a mudança vai acontecer. O negócio é muito rápido. Se bem aplicado, é muito rápido. Hoje até estava com uma aluna, ela já tem um pouco mais de idade, enfim, e aí ela não conseguia se conectar a high chair. Não conseguia encontrar o corpo dela, né? O powerhouse na cadeira. Aí hoje eu fico emocionada, sabe? Eu falei pra ela, eu disse, fulana, olha só como teu corpo tá diferente. Tu sente que, né, um crescimento, enfim, né? Ela, sinto, já não tem mais dor e tudo mais, sabe? Aí a gente vê como o negócio é muito rápido. Isso. Só que a gente precisa entender, né? Pra entender. Eu acho que nós primeiro, aí ela pausou, nós primeiro, o que eu estava falando para uma aluna prof, que eu estava dando aula online antes, ela está retornando a fazer um trabalho agora, que ela tinha dado uma pausa, enfim. Mas aí o que acontece? Primeiro se a gente não passar por isso, a gente não tem como transmitir isso. Então, primeiro a gente precisa entender isso para nós. E o mesmo entendimento que vai entrar o Pilates na gente não vai ser o mesmo entendimento que vai entrar no nosso aluno. A gente vai passar por um tipo de transformação que é a nossa demanda. Mas o aluno vai passar por outro. Assim como a burra vai passar por outro, vai dentro da demanda de cada um. Aonde o calo aperta mesmo, né? Mas a veia principal é o autoconhecimento. Eu acho que o autoconhecimento que o Pilates te dá é a transformação. E é esse espaço que a gente proporciona para o aluno. Eu sempre falei aqui dentro do estúdio, para todos os professores que passaram por mim, a gente é mero facilitador do processo de autoconhecimento do aluno. A gente só facilita, a gente só abre as portas. É ele que traz a demanda e a gente facilita. Então é muito legal, assim, quando a gente se coloca como bastidor e não como protagonista.
Sim. Então, começa a se tornar muito mais legal o trabalho. Você não pode impor nada. Não é imposto. Nada, Não é imposto. nada. Está ali para ser aproveitado. Mas eu acho que, como professor também, eu acho que a gente pode mais, no sentido Pode de... muito mais. Não só, não vou dizer só, né? Não é isso que eu quero dizer. Não só ser um guia, um facilitador, mas a gente tem uma função maior, entendeu? A gente transforma mais. Por mais que não seja uma coisa assim tão direta, mas a gente transforma mais. Entendeu? Sabe aonde que a gente... Eu estou querendo dizer assim, eu não estou ali só para... Olha, assim, você vai fazer isso, acabou, tchau, pode ir embora para casa. Isso. Amanhã, mesma coisa. Entrou, eu estou ali só para encostar em você, ou falar uma palavra legal. Não vai só isso, entendeu? Enquanto professor, principalmente a gente que trabalha com professores, a gente muda muita vida, Michele, não só fisicamente, tá? É isso. A gente muda a vida das pessoas, muito. Os professores mudam de vida completamente. Da mesma forma que a gente mudou de vida, que eu mudei, que a Bubi, você, o Fernando Xavier mudou lá atrás, a Érica mudou de vida lá atrás. A gente muda a vida das pessoas também, entendeu? E isso é muito legal. Total. Não é só e sabe o que é não é só ela legal? fazer um reformer avançado. Isso não é o ponto final. Ai, mas entendeu? é tão legal, né? É mais do que isso, entendeu? É tão legal. Quando ela se toca, muda a vida, muda o estúdio, transforma o trabalho e a vida dela flui. Entendeu? Isso mesmo. E aí a pessoa começa a se sentir muito mais feliz, né? Começa a trabalhar com mais prazer, começa... Exatamente. Você não escuta mais aquela historinha de que não aguento mais trabalhar, não quero mais, quero desistir. Meus alunos não me respeitam e nada mais. Eu estou aqui... Entendeu? Tudo isso acaba trazendo até uma outra postura, né? Também. Total. Outra postura. A pessoa está completamente diferente. E quando ela não postura de física, né? Postura de em frente à vida mesmo, né? De decisão, de... Enfim. Eu trago isso, né? Porque... Esse foi completamente o meu processo. E ainda até fico meio surpresa que eu ainda vejo muita gente, embora todo esse boom do clássico, a modinha que virou e tudo mais, o que é bom, né? Pelo menos dissemina a nossa verdade, mas tem ainda muita gente perdida, né? Tudo certo, né? Também. Tudo certo, mas tão felizes. Se quiserem buscar a mudança, eles precisam permitir a mudança também, né? Como a gente disse, nada é imposto. Você se permitiu, a Michele se permitiu. Todo mundo se permitiu mudar, acreditar naquilo ali. É isso aqui, gostei, acredito nisso e vou embora. A mudança vai acontecer. Com certeza vai. Mudou todo mundo. E muda as pessoas que têm contato com você. Sabe o que eu acho? Sabe o que eu acho mais legal assim da gente pensar? É que é esse ponto que tu falou, claro, Bubi, é maravilhoso a gente fazer um estar no Reforme. É maravilhoso. Ainda não consigo. Ai, cara, é uma delícia a primeira vez que vai. Mas o que acontece? Tá bom, vou chegar lá. Não, a gente chega. Mas o que eu quero dizer é que assim, ó, todo o percurso que a gente fez até chegar ao estar não é valorizado. Exatamente. Não é valorizado. É o fim. E aí, só que a gente sabe que o 1% por dia vamos chegar no estar. Mas a gente sabe que esse 1% não vai ser valorizado no caminho. E quando que vai ser valorizado? 3 anos depois, quando a gente está conversando numa live. Exato. Então, o mínimo do mínimo detalhe do dia após dia, do grãozinho de feijão, do grãozinho de arroz sendo construído, sendo trabalhado, todos os dias, plá, 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 que vai chegar um momento que tu vai dizer, surgiu, saiu. Por quê? Mas aí, na tua cabeça, que a nossa cabeça é tão louca, que ela não vai te dar parabéns pelo
trajeto que tu fez. Vai Ela vai dizer te que dar parabéns poderia pelo ter sido momento. melhor. Isso, entende? Não Ela vai te saiu dar parabéns pelo perfeito. momento. Ela te deu parabéns pelo momento, por aquele momento de glória, mas ela não vai te lembrar de todo o percurso. E é isso que acontece com a gente. A gente está aqui como professor para lembrar o nosso aluno de todo o percurso. Então, é muito legal, assim, quando, por exemplo, eu fiz a minha cirurgia em agosto, fiz uma cirurgia de mamoplastia. Mastopexia eu fiz. Então, eu me recuperei muito rápido. Muito rápido. Eu me surpreendi com a minha recuperação. Só que pós-cirurgia, eu tô fazendo coisas que eu não fazia antes. Então, por exemplo, usar o centro, como eu tô usando agora, eu jamais usava antes. Então, eu tive que aprender a usar coisas no meu corpo, como, por exemplo, o que eu imagino, quando nos falta algum sentido do corpo. Por exemplo, quem não enxerga. Precisa aguçar os outros sentidos, né? Sim. Então, como eu não estava conseguindo mexer essa região com bastante facilidade, eu tive que procurar outros mecanismos. Foi aí que eu encontrei meu centro de verdade. Então, movimentos que eu fazia de levantar as pernas 90 graus para depois passar ela por mim, eu usava muita força. Hoje em dia eu digo, foi! Sabe? Porque eu digo, agucei outra coisa que estava faltando aqui. Aconteceu. Então, e acontece. Então, por isso que eu falo do estar, né? O estar acontece. Mas eu acho que a gente precisa buscar outra coisa dentro da gente, que é a autovalorização. A gente não se valoriza o suficiente quando a gente está fazendo o caminho. Real. Né? E o aluno também não. Porque o aluno valoriza a dor, o aluno valoriza o cuidado que a gente está tendo com ele, mas ele não valoriza o progresso que ele está tendo. É muito louco isso. A cabeça do ser humano é doida. É o que a gente está condicionado a fazer também, né? Então tem que sair do automático e se auto-perceber, se auto-observar. Também resgatar ainda mais o autoconhecimento, porque isso faz parte, né? Escutar mais do que falar. Isso falando como praticante e entrando no lugar de professor, que é nosso trabalho, então, reconhecer isso nos alunos, né? E como praticante se auto-reconhecer a nós mesmos, né? A autovalorização ela é muito importante, porque ela atua não só no físico, mas também no profissional, no pessoal. Sim. Tudo, e o aluno ele vai ver isso também, entendeu? Se você não se autovaloriza, o aluno não é o aluno que vai valorizar você. Ele vai pensar, se você não se valoriza, por que eu vou te valorizar, né? Exato. O trabalho vai ser menos que o meu trabalho vai ser sempre melhor que o seu. É essa postura que as pessoas precisam tomar. E aí é muito... E essa valorização envolve físico, envolve importante. Tudo, a forma que você se posta no seu trabalho, a forma que você se comunica, tudo isso é autovalorização. Para a pessoa que está vindo te ver a primeira vez e tudo mais, ela vai entender isso. Ele, opa, aqui o negócio é diferente. Isso. Né? O cara faz o que ele manda, o cara tem uma postura diferente, aqui não é bagunça, aqui eu não faço o que eu quero. Isso é importante. Se o aluno foi embora também, tudo bem. Não é o espaço e tá dele. tudo... Não é para ele, é para outra pessoa. É isso aí. A gente tem que servir dentro daquilo que a gente acredita, né? Eu aqui no estúdio, eu acredito que é um espaço livre de movimento, porém tem um sistema por trás disso, né? Tem uma metodologia aqui, né? Então, a partir do momento que a pessoa me enxerga, ela tem que me enxergar já eu sendo o sistema. Eu tenho que ser o sistema. Embora leve o nome Pilates, mas eu tenho que ter a minha metodologia pessoal de trabalho, né? O método Pilates, ele é um método que norteia um sistema, e dentro desse sistema eu tenho que me encaixar. E se eu não me encaixo dentro desse sistema, então eu vou vender método Michele Gianni, eu não vou vender método Pilates. Não, tudo bem, pode vender o seu método, sem problema nenhum. Sim, com certeza eu vendo, inclusive. Mas
a pessoa tem que me enxergar como método Pilates, que é o que eu tô ali, né? Pilates, é o que faço. Mas o que eu acho mais interessante é que, assim, dentro desse sistema, dentro desse processo, dentro desse projeto, a pessoa também tem que se encaixar dentro disso, que é o que tu falou. Se não é para ela, não é para ela. Tem academia, tem natação, tem musculação, tem judô, tem tudo que é atividade física. E eu considero o sistema Pilates, e vocês também, eu sei disso, que considero como uma atividade física, né? Claro. Então, eu acho que, e dentro disso, como qualquer outra metodologia, existe um sistema. Existe início, existe um progresso, existe uma evolução. Essa é a e a principal pessoa diferença. Essa é a principal diferença. Não é nada criado, não é nada inventado. Não precisa, né? Não precisa todo dia bater a cabeça criando aula, sabe? Inventando coisa. Tá pronto já. E instintivamente a gente sabe o que fazer. E na prática, né, como funciona isso? Porque tem muitos, até de repente deve ter gente que está escutando a gente, deve estar pensando assim, tá, mas na prática, como é que funciona isso? Sim, a pessoa chega no teu estúdio, e diz assim, eu morro de dor no pescoço, o que eu faço com isso? Aí tu lê a pessoa e diz, ok, o método Pilates vai te ajudar. Então eu vou botar isso no teu programa, inicialmente, para tirar um pouquinho a tua dor, e depois a gente evolui. Aí daqui 3 meses tu vai ver que aquela pessoa já não tem mais dor, aí, ou menos, né, às vezes. Aí tu vai ver que aquela pessoa já não tem mais dor, aí tu coloca um programa um pouquinho diferente, tu vai desafiando, tu vai botando exercícios, vai colocando ela aqui, vai colocando ela ali. Ao longo de um ano, ela já tá fazendo isso, já tá fazendo aquilo, aí lá no dia a dia já não dói mais, daí já adicionou coisas no dia dela que ela não fazia mais, e aí, blá, 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 quando tu vê, ao longo de 3 anos, continua assim, ó. Né? As evoluções que a gente tá pontuando. Isso é muito legal. Olha, tem um comentário bem grande ali. Vamos. Tem um comentário. Deixa eu só falar uma colocaçãozinha que a Bob tinha falado tá aqui na minha cabeça. Que o método, que a gente não mexe no sistema, né? O método está pronto ali. E é a mais pura verdade. Eu digo que, eu costumo dizer aqui que o Pilates ele não é um problema para ser resolvido. Ele está ali pronto. Né? Ele é uma jornada para você viver. O método está pronto. Você não precisa resolver o problema para você viver. Pilates está pronto. É uma jornada para ser vivida. Não é um problema para ser resolvido. Está lá. Tá? Nossa, essa frase é tudo! Escreve essa frase. Escreve essa frase. Vamos escrever. Escreve aí. Escrever, patentear. Patentei. Pilates. Não é um problema para ser resolvido. É uma jornada para ser vivida. Pronto. Tá, agora deixa eu pegar o gancho dessa frase. Vai. O Pilates. Vou, porque eu venho até com essa. Eu vim com essa frase ensaiada. E eu achei o gancho para falar dela. Pronto. O Pilates, o método, o exercício, o movimento, o que for feito dentro de um estúdio, não pode ser difícil. Não é difícil. Eles são movimentos construídos a partir daquilo que tu tá sentindo, de como tu tá levando, do que tu tá apresentando, da tua performance, de como tu tá naquele momento. Então ele não pode ser difícil. Ele não é difícil. E quando tu atinge isso na tua cabeça como professor, tudo se liberta, tudo se transforma. E que é no meu momento atual. É leve, é elegante, é simples. São construções, né? E quando a gente atinge isso, cara, é libertador. Porque não é aquela caixa, não é aquele scoop forçado, não é aquela costela fechada, não é aquele glúteo fechado. O movimento acontece. É conexão. Então, cara, é divino, é demais. Temos a nossa... Vamos responder a pergunta ali? Vamos responder a pergunta do Leandro, que a pergunta é grande.
É grande. Ele falou Não é sobre só... o sistema ginásio do Joe. Eu trabalhava com Pilates como ginásio, onde o aluno praticava sozinho com algumas correções do professor. Continua. Hoje trabalhamos com aulas guiadas, preferencialmente privadas. O que vocês acham sobre essa mudança? Eu, a princípio, digo que é uma mudança que não é uma regra. Tem pessoas que trabalham de diferentes formas. Entenderam aí, Michele? Antigamente, Joe trabalhava com ginásio. Mais autonomia, né? Ele quer dizer. As pessoas entravam no estúdio, faziam sua aula. Isso. Tinha ali um professor para corrigir uma coisa ou outra, ensinar um novo exercício, o cara voltava de assim, muito mesmo esquema. E hoje a gente trabalha mais com aulas privadas, vamos dizer assim, né? O que vocês têm a responder para ele? Eu agora só estou trabalhando com aulas privadas e duplas, porque é o que temos. Quando o meu estúdio estiver abafando a boca do balão, aí a gente conversa. Boa. Eu acho, na verdade, que antigamente tudo era muito novidade, né? Então, eu entrava no estúdio, ele estava com o estúdio cheio de fotos, cheio de sequências, e eu acho que ele foi o criador do método, então ele mesmo é assim, ó, entra aqui, faz isso aqui, blá, 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 pronto. Só que hoje a gente tem muito estudo, né? A gente tem fisioterapia, a gente tem educação física, a gente tem todo esse processo onde a gente tem um pouquinho... Parece que a gente quer ler mais hoje do que a simplicidade da coisa. Então, eu acho que se hoje a gente abrisse um estúdio de Pilates e dissesse assim, venha praticar Pilates com o meu auxílio, mudaria tudo. Né? Não sou eu o professor que vou te ensinar a fazer Pilates. Não, vem aqui que eu te auxilio, mas tu entra e vem aqui praticar. Que nem uma musculação, que nem uma academia de musculação. O que eu acho que antigamente era assim. Eu presumo. Mas passa por um momento onde ele ensinava os alunos. Não precisa aprender o que precisa ser feito, isso é óbvio. E aí, olha, foi na live da Daniela, da semana passada, Fernando? Foi? Daniela Escobar. Isso, que vocês conversaram sobre isso. Então, a pessoa olhava as fotos e reproduzia aquilo. Ou chega até, depois do footwork, 100, sei lá, eu te falo o que você deve fazer, qual figura você deve seguir, mas tem que passar por um momento onde a pessoa vai respondendo a ele assim, as pessoas trabalham de diferentes formas. Vai aprender o movimento que tem que ser feito, né? Não vai fazer de qualquer jeito. Pode ver na live. Mas eu lembro de uma... A Daniela fala, acho que ela trabalha assim, ela primeiro começa ensinando mais aulas privadas, nessas aulas privadas ela passa o que o aluno precisa fazer. E aí depois... Privadas, o aluno fica no estúdio livre, entre aspas. Né? Ele entra e faz aquilo que foi ensinado. Isso, mas a pessoa fica trabalhando com aquele pequeno grupo de 4 pessoas ali. A pessoa tem que ter mais autorresponsabilidade também, né? Precisa chegar, tá com outra mentalidade, né? Não com a mentalidade de ser atendido, né? Não, aí não é um espaço para ela, o que ela disse. Ali não seria um espaço para ela. Exato. Ali é um espaço para outro tipo de aluno, outro tipo de cliente, né? Eu conheço aqui no Brasil, acredito que só a Gabi Andreoli que trabalha nesse sistema. A Gabi faz, eu acho que tem mais... Com clientes, alunos regulares. Que eu conheço só. Eu acho isso bem legal. Não com alunos professores, que aí é diferente. Né? Sim, lógico. O aluno tem que estar ciente do que vai fazer, como ele faz. O que eu falei para a Daniela naquela aula, o aluno avançado é isso. O aluno avançado não é aluno que faz um exercício avançado. O aluno avançado é aquele aluno que entende o sistema. Ele sabe o que ele vai fazer. Ele sabe o que ele vai fazer. Ele sabe chegar, ele sabe que ele vai para a reforma ou não. Ele sabe o que ele faz, ele sabe a forma que ele coloca a mão, ele dobra no joelho, que ele estica, quantas molas são, ele sabe o que ele vai fazer depois, ele sabe que exercício ele vai fazer para melhorar aquele. E aí vai. Essa é a ideia geral, né? Tanto que a Daniela ainda falou que a ideia dela é que o aluno não tem horário fixo. No futuro é que o aluno possa ir a qualquer horário. Como se fosse uma academia. O cara chega, hoje eu vou de manhã.
Ela vai lá, Nossa, aí a gente vai estar. aí demanda Lições do trabalho, demanda trabalho, demanda coragem, demanda principalmente a Luiz do coragem de você pensar que vai perder o aluno e tudo mais, e blá, blá, blá. Exato. Tem que ter coragem. Mas pelo contrário, eu acho que dá mais segurança e confiança para quem Sim, realmente investe nesse tipo de coisa. Porque, por Não, exemplo, tu se o eu também, trabalho for bem feito, sim, né? eu também acho. Se o Então, aluno chegar e fizer o seu trabalho bem feito, exato. né? Tem uma situação, Aí que eu me tem. questiono, né? Uhum. Como implementar isso, né? Dedicação, não tem jeito. colocar os profissionais em dia, estudando o tempo inteiro e a mercê e a serviço de quem está chegando. Exato. Tem uma pergunta. Tem, alguém falou sobre os dançarinos, que a galera que A chegava no Tise. Joe era mais, a maioria dançarinos e tinha mais facilidade de executar, não necessariamente. Tinha muita gente, John Steele, por exemplo, Normal. Normal. era Normal. advogado, tinha advogados, tinha pessoas que É. procuravam o Joe, tá? As pessoas vêm muito ferradas também, com muitas peculiaridades, sedentárias, sem consciência. Mas isso é Sim, normal. Eu também porque fui. Eu também isso, cheguei ferrado. aí é que tá. Isso. Né? O que Mas acontece é a parte cultural da gente, né? É o buscar um auxílio e ser carregado pela mão. Essa que é a cultura atual, É. né? A cultura não é tu ter eu vou porque eu me sustento, eu preciso estar melhor. Não, eu vou porque o outro tem que me cuidar. Uhum. Essa é uma cultura. Ou eu só vou porque o médico mandou, coisa assim. E Então é uma mudança de mentalidade que precisa ser estruturada de baixo, eu acredito, sabe? sim. Desde a mentalidade do paciente, né, do atendimento, Uhum. do ter que montar o equipamento para a pessoa, tudo isso, Sim, 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 sabe? sim. Né, Isso, da gente estar ali literalmente para ser a muleta do que ser o guia uhum. do aluno, né? Isso é uma mudança que parte principalmente dos professores. Os professores têm que Exato, buscar essa mudança exato, agora, entendeu? Para exato. quando a gente receber um aluno, esse aluno já passar por um outro lugar e saber como funciona. Não deturpar a coisa, entendeu? Isso cabe aos professores terem essa mudança de postura, que eles vão mudando com o tempo e tudo mais. Eu acredito bastante na diferença da terminologia. Um professor de Pilates conseguiria dar autonomia ao aluno, um instrutor não. Eu não Não consigo. sei se eu entendi. Eu não sei, acho que está querendo dizer que há a diferença de professor e instrutor. Instrutor, Eu, no final das contas, eu acho que é a mesma coisa. Não sei se eu me chamo né? professor ou instrutor. Pode ser que a terminologia seja diferente, mas para mim, pessoalmente, eu sou professor, eu guio, eu ensino e vou além. A gente É, está aqui para transformar é. todo mundo, né? É a forma que eu trabalho. E eu lembro que a Dani falou também algo que ficou na minha cabeça. Ela falou, a partir do momento que eu passei a acreditar no meu trabalho, eu passei a acreditar que esse formato de dar autonomia ao Uhum, cliente, eu passei a acreditar nisso, que isso dá uhum, certo, eles começaram a evoluir muito mais, me sentir, enfim, agora o que eu for falar talvez não seja as palavras dela, mas enfim, que ela se sentiu muito bem e que o trabalho começou a se estruturar mais e evoluir, enfim, tá dando uhum. super certo. Então é algo que eu confesso que eu fiquei pensativa, até troquei uma pequena ideia com o Fernando sobre isso, porque é algo que realmente foi da forma que Joe colocou. Conheço pouquíssimas pessoas que trabalham nesse formato, com clientes regulares, mas que eu acredito que daria super certo. Mas a gente precisa mudar a mentalidade, né? Literalmente. Sim. E o tal como a gente atua, Uhum. né? Assim, o que ele disse foi isso mesmo, né? A questão da terminologia, né? Que o professor ensina, o instrutor guia, Instruir. instrui, tá? Me coloquei no Eu instruir. não consigo me definir um especificamente.
Eu acho que, no final das contas, eu sou um pouco de cada. Acho que Eu eu ensino. ensino e guio, eu acho que isso faz parte do global. Tá? Eu já acho que a gente não tem que se apegar a isso. Exatamente. A gente ali Eu acho que não se apega. Não se apega. Exatamente, também é uma ferramenta de transformação. É muita coisinha que pode... Não te É um apega. problema para ser resolvido. Não é problema para ser resolvido. Exatamente. Vive a jornada, esquece o problema. Que nem diz a minha amiga Marcele Cessa, deita o popô no match, aplica e vai embora. Eu falo, todos os Faz problemas todo sobem mundo. quando você bota o pé na barra e empurra. Bota o pé na barra e empurra, resolve todo Vai, sabe? Não te apega. E quando a gente bota... Eu acho que isso uma das coisas bem importantes que eu vejo assim dentro do nosso mundo é que, se a gente for pensar, nós somos poucos professores, instrutores, facilitadores, o que vocês quiserem chamar, mas somos muito poucos, somos pouquíssimos, perto do que a sociedade necessita. Então, se a gente abrir a cabeça, e eu sou super adepta a essa história de abrir o estúdio como um ginásio, se a gente realmente tivesse coragem de fazer isso mesmo, nós seríamos muito maiores, muito mais. Mais pessoas ajudando mais pessoas. Né? Quanto mais professor, melhor. Isso aí. Quanto mais estúdio de Pilates, melhor. Quanto mais momentos que a gente possa proporcionar para as pessoas se melhorarem melhor. Quanto mais professores estudando, quanto mais professores mudando, quanto mais professores se formando, melhor. Quanto mais, melhor. Quanto mais atualizações tiver, melhor, porque toda atualização tu aprende mais, tu revê, tu te enxerga, as pessoas te orientam e tu orienta e tudo. Quanto mais melhor, quanto mais melhor. Muito mais melhor. Beleza? Né? Alguma coisa vocês querem falar a mais? Que bom. Gente, tem tanta coisa. Tanta coisa, né? Tem tanta coisa, passou tão rápido. Tão rápido, né? E uma coisa legal, assim, que a gente pode também pensar e refletir é a questão de agenda, né? Eu acho que muitas pessoas, assim, que abrem estúdio muito cedo, faz uma formação, abre um estúdio e fica com medo, é aquela história de lotar a agenda, né? Trabalha de forma inteligente. Porque a gente gastou muito dinheiro, a gente gastou muito dinheiro nas formações, então a gente tem que rever esse dinheiro o mais rápido possível. Calma, todo projeto que entra na tua porta é um projeto piloto, todo aluno é um projeto, todo aluno é um ensinamento, todo aluno é um aprendizado. Então, trabalhar de forma inteligente não precisa lotar a agenda. A gente pode, sim, aprender bastante com o aluno e depois colocar o preço de quanto realmente vale a nossa aula, que é a autovalorização. Hoje mesmo eu passei pelo processo de reajuste, né? Anual. Aí tu vai reajustar, todo mundo chia, óbvio. Mas aí todo mundo gosta de comer um hambúrguer, né? Quanto custa a tua aula? Custa mais que um hambúrguer ou menos que um hambúrguer? Louco! Entende? Então, Peraí, né? Como é que funciona, né? Então, é bem isso, assim, a gente tem que se autovalorizar ao ponto de ser mais do que um hambúrguer. Normal. Agora que eu não é mais bar, é oxi. Aí é oxi? Oxi. Mais bar, tá se transformando, tá perdendo até a raiz do sul. Viu? Não pode. Não quê? Não perca a raiz. Gubi, desapega. Sua essência. Perde sim, relaxa. Continua clássica, não vira modernismo mais, não. Não, tá tudo certo. Beleza. Meninas, obrigada. Foi um prazer enorme. Eu que agradeço, foi mesmo. Agradeço. Valeu mais uma vez, bom reencontrar vocês. Igualmente. Para a galera que quiser acompanhar, a live fica salva.
E a gente vai mantendo notícias do que vem pela frente. É isso aí. Sigam a Michelle e a Ruby. Aproveitem a jornada. Seguem o Fernando. Resolvam menos problemas, sabe? Resolvam menos problemas e aproveitem mais a jornada, entendeu? Isso, É o principal. Então, nós vamos fazer uma carinha bem bonita e vamos pedir pro pessoal printar essa tela e escrever essa frase aí e nos marcar nos nossos stories que a gente vai postar todo mundo. Michelle tá influência total já. Nossa, Tá. nem foi ideia minha, hein? Nem foi ideia minha. Então vai, ó, carinha bonita pra todo mundo escrever essa frase. Pilates não é um problema a ser resolvido. Tá aqui, Bota a cara aí, bota a cara aí, é Bibi. uma jornada para ser vivida, entendeu? Muito bem. Parabéns. Quero ver, quem escrever essa frase aí, a gente reposta. Boa. Obrigado, menina. Beijo, Valeu. gente. Obrigado, pessoal. Acompanha a gente. Boa semana aí. Até Obrigada. breve. Beijão. Abraço. Tchau, meu Deus.